Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu queria falar com vocês a respeito de Black Mirror Bandersnatch, que é o filme que saiu de escolhas na Netflix, que muitas pessoas estão falando a respeito. Eu já assisti o filme 3 vezes, eu já tentei descobrir todos os possíveis caminhos, todos os possíveis finais, e por isso eu decidi fazer um vídeo com spoilers para vocês, abordando todos esses possíveis finais, ou pelo menos todos os finais que eu já descobri. Se vocês descobriram algum final que eu não citei aqui no vídeo, não deixe de dizer. E galera, como sempre, o ano tá chegando ao fim, não deixem de se inscrever aqui no canal. Eu ainda tô tentando chegar a 100 mil até o final do ano, eu sei que não vai acontecer mais nesse ano, ainda faltam cerca de 6 mil inscritos. E eu sei que eu não vou conseguir isso em 24 horas, mas se vocês puderem, eu gostaria de conseguir atingir essa meta o mais cedo possível. Então, se vocês assistem os vídeos e não são inscritos no canal, não deixem de se inscrever aqui abaixo. E para começar, muitas pessoas questionaram a nota 4,5 que eu dei, e só para frisar, eu dei 4,5 também pelo formato do filme, também porque o filme traz essa inovação e não somente pela história. Obviamente que se o filme fosse uma narrativa mais linear, com começo, meio e fim, e fosse somente um dos vários finais, ele não teria a mesma qualidade. Porém, como é um método novo, como é um método inovador, eu acho que isso tem que sim ser levado em consideração na hora de dar a nota, então eu mantenho a minha nota de 4,5 estrelas. Para quem quer ver minha crítica sem spoilers, eu vou colocar ela aqui do lado para vocês darem uma olhada, e para quem quer saber um pouquinho mais a respeito da Netflix e do lançamento de Bandersnatch, eu vou colocar outro vídeo que eu fiz a respeito do filme aqui do lado também. E para quem tá se perguntando a respeito do lugar que eu tô gravando, eu tô na casa dos meus pais, eu tô aqui na chácara, e eu tô gravando o vídeo para vocês aqui no quintal. E antes de entrar na análise de cada um dos finais, eu queria falar também a respeito das 3 figuras mais importantes pro Stefan no decorrer do filme. Primeiro a gente vê o Colin. O Colin acredita no livre-arbítrio, mas ele acha que a gente está fechado num labirinto e que as nossas escolhas, na verdade, não vão fazer tanta diferença assim. Mas ele acredita também que a gente tem livre escolha porque existem várias e várias realidades, infinitas realidades, na verdade. Então o que acontecer com a gente nessa realidade aqui não vai influenciar em nada no que acontece nas outras, porque são infinitas realidades. Então a visão dele é essa. E eu acho que a Dr. Haynes, por exemplo, tem uma visão completamente diferente. Ela acredita sim no livre-arbítrio, mas ela acha que a gente não tem a capacidade de mudar as nossas ações passadas, e o Colin acredita que a gente pode sim. E a última figura influente para ele nesse filme é o escritor e também, consequentemente, a mulher que está falando no documentário a respeito do escritor que matou a mulher. E ela acredita que o livre-arbítrio é somente uma ilusão. Então vamos entrar de cabeça em cada um dos finais. Eu dei um nome um pouquinho mais simples para cada um deles, porque se eu precisar retornar para algum desses finais em algum momento do vídeo, eles vão ter nomes mais simples de abordar e eu não vou ter que explicar tudo de novo. Final Tucker Soft. O primeiro final do Bandersnatch é um final bem rápido, acaba acho que 15 minutos depois que o filme começa, quando você escolhe trabalhar na empresa. Se você escolher trabalhar na empresa, o filme vai avançar bastante e você já vai chegar praticamente num final onde o Stefan decide voltar e tentar novamente. Eu não consegui entender muito bem se ele sabia já, mas esse foi o primeiro final que eu descobri, porque logo que eu comecei, eu aceitei essa possibilidade e já chegou a um final. E por que eu acho que esse final é bastante simbólico? Porque o Stefan sacrifica a sua liberdade criativa para trabalhar para uma grande empresa e com isso o jogo acaba sendo feito por um comitê, o jogo acaba não tendo aquela expressividade que ele imaginou, ele não tem tantas escolhas diferentes, então eu acho que o final do filme ser esse, de uma forma bem rápida, eu acho que simboliza que o jogo também teve o mesmo final, e esse sacrifício custou muito caro para ele porque ele perdeu a integridade dele com relação ao jogo. Mas se a gente for analisar, é um dos finais mais felizes, considerando o que acontece no decorrer dos outros finais. E como sempre, o filme funciona em várias camadas, mas eu não quero perder muito tempo analisando cada um dos finais, porque são vários. O final do suicídio. Eu não me lembro exatamente qual foi a ordem dos finais que foram aparecendo, mas um dos primeiros que eu descobri também foi o final onde o Stefan escolhe, ao invés de ver a Dr. Haynes, ele escolhe seguir o Colin. E quando você segue o Colin, ele te dá uma escolha, depois de usar bastante droga, depois de fumar maconha, depois de tomar LSD, ele te dá a escolha de pular ou do Colin pular. E eu escolhi que eu pulasse, que o Stefan pulasse, na verdade, e o filme termina ali naquele momento, porque a gente avança e o jogo acabou sendo lançado de forma apressada, o jogo não foi bem aceito por causa disso, porque o Stefan se matou. E toda essa cena é muito importante pro decorrer dos outros finais. E esse momento do suicídio, pra mim, foi um momento bem repentino e bem divertido, porque é uma coisa que a gente não tá acostumado a ver no cinema. Mesmo que o filme tenha outros finais,
É um final bem surpreendente que você, como personagem principal, possa cometer suicídio de forma tão brusca assim. E considerando que o filme se passa no universo de Black Mirror e várias dicas são dadas de que o filme realmente se passa e cruza com os outros episódios do universo de Black Mirror, a gente pode muito bem acreditar em tudo que o Colin está falando, porque o universo de Black Mirror não funciona exatamente como o nosso universo. E no melhor estilo Rick and Morty, o Colin acredita que existem múltiplas realidades e que tudo que ele faça não terá efeito nenhum, porque está acontecendo infinitas outras vezes em infinitas outras realidades. O final da Doutora Haynes. O filme dá a sensação de escolha pra gente quando a gente decide seguir o Colin e não ir na consulta da doutora. Mas, alguns momentos depois, a gente vê que a gente é obrigado a ir nessa consulta, mesmo que tudo mude dali em diante, porque se você escolher a consulta primeiro, as decisões dali em diante vão ser diferentes também. Isso é curioso porque se você vai primeiro na consulta, você tem a opção de tomar ou não tomar o remédio. Se você vai depois da consulta, você tem a opção de jogar o remédio no lixo ou jogar o remédio na privada. Mas na primeira opção, se você tomar o remédio, você vai terminar o jogo vai ser lançado, não vai ser tão bem recebido assim, porque o crítico vai falar que você fez o jogo em piloto automático, que o criador do jogo, na verdade, o Stefan Butler, fez o jogo em piloto automático. E esse seria teoricamente o final mais feliz, onde o jogo foi concluído e nenhuma coisa trágica aconteceu. A única coisa sacrificada nesse meio tempo foi a integridade artística do Stefan, porque ele estava agindo em piloto automático devido aos medicamentos. O final Netflix. Talvez pra mim seja o pior final de todos, mas é o final que eu acho que vai gerar mais discussões e é o final mais interessante de se analisar, mesmo eu não concordando, porque eu acho que a Netflix dá um jeito de se incluir em praticamente todas as séries. Se a gente olhar nas séries Making a Murder, American Vandal e várias outras temporadas, eles dão um jeito de se incluir como se fossem quase que um personagem dentro da narrativa, e eles conseguiram fazer isso de novo na série Black Mirror. E obviamente o Stefan Butler não sabe o que é Netflix, porque o filme se passa em 1984. Nessa situação, a Netflix é uma empresa do futuro que está controlando os acontecimentos dele dentro de um filme, dentro de um jogo em 1984. Mas eu acho que a Netflix não deveria ter feito isso porque agora eles se incluíram dentro do universo de Black Mirror e, como a gente sabe, o universo é todo interligado, então ele não está presente somente em Bandersnatch e sim no resto de todos os episódios. Quer dizer que em todos os outros episódios existia a Netflix. A Netflix existia inclusive nos episódios Metalhead, por exemplo, ou a intenção deles foi mostrar que todos os episódios de Black Mirror até o momento são falsos e que tudo que está acontecendo até agora é controlado pela Netflix e que nada do que aconteceu nos outros episódios é real, nem mesmo dentro desse universo. Então acho que eles decidiram incluir eles mais pela piada, mas eles não pensaram muito nas ramificações que isso traria para os outros episódios de Black Mirror. Mas no final foi o final mais cômico e divertido do filme, com a cena de luta, com ele gritando no final que o amigo do futuro dele que estava controlando ele. O final do pai. Em diversos finais, o Stefan acaba matando o próprio pai. E eu creio que seja uma ocorrência tão comum em todos os finais porque era uma experiência muito importante para ele, porque ele sentia um ódio muito grande do pai, principalmente porque ele culpava o pai pela morte da mãe, pelo fato do pai ter escondido o coelho dele quando ele era criança. E essa cena, mais do que as outras até, eu achei que a escolha é ainda mais importante porque te torna cúmplice quase do homicídio do pai, porque você é o responsável pela escolha e, posteriormente, você é o responsável por escolher enterrar o pai ou cortar o pai em pedaços. Se você enterrar o pai, ele logo é capturado porque o cachorro do vizinho fica cavucando e o jogo é lançado, mas mesmo assim é considerado um fracasso porque o criador foi preso e o jogo nunca foi concluído. E nisso já dá para emendar o próximo final, que é o pai em pedaços, porque quando ele corta o pai em pedaços, o final é relativamente parecido, só que o cachorro do vizinho não descobre o corpo, então ele consegue terminar o jogo, e o jogo é considerado um sucesso, é considerado o jogo perfeito pelo crítico, que dá 5 estrelas, mas mesmo sendo um sucesso, o jogo acaba fracassando. Por quê? Porque devido a essa história trágica, eles acabam tirando os jogos das lojas, o que acaba fracassando e ele acaba preso da mesma forma. O único final em que o jogo é um sucesso, mas de qualquer forma o jogo não se tornou um fenômeno, não se tornou um sucesso de vendas. E esse final é o mais interessante de todos para mim, porque a filha do Colin, anos depois, decide refazer essa história do Bandersnatch, e ela refaz a história, a gente descobre que ela está refazendo a série da Netflix, ela está usando a história para fazer um episódio de Black Mirror, que é esse episódio que a gente acabou de assistir.
E a gente vê depois que ela tá enfrentando a mesma coisa que o Stefan enfrentou anos antes, ou seja, ela não tá tomando as próprias decisões. O final do trem. Esse pra mim foi um dos finais mais importantes do filme porque resolve o maior problema da vida do Stefan, que é a culpa que ele sente pela morte da mãe. Ele consegue de alguma forma voltar no tempo através do espelho e mudar a decisão mais importante da vida dele, que é esconder o coelho para o pai não encontrar. Mas o que ele não considerava é que ele ia acabar pegando o mesmo trem e ele acaba, na verdade, falecendo junto com a mãe dele. E a gente vê que esse final é bastante importante porque a gente vê que ele inclusive morre no futuro. Então eu acho que ele morrendo criança, muitas linhas do tempo que a gente viu depois podem ter chegado ao fim com ele morrendo quando criança. O final do computador destruído. Em dois momentos da série, o final acaba sendo bem brusco, acaba sendo bem besta, quando ele joga chá ou quando ele destrói o computador, e o filme simplesmente acaba porque ele botou fim ao Bandersnatch. Mas esses dois finais eu não vou nem abordar muito a fundo, porque primeiro, eu acho que ele não conclui de forma satisfatória nenhum final de personagem, e nem dá uma evolução na narrativa satisfatória, então pra mim eles não são considerados finais, pra mim eles são considerados quase que ruas sem saída dentro do filme. O final Black Mirror. Esse foi o final que eu mais demorei pra descobrir dentro do filme, eu descobri somente da terceira vez que eu assisti, que é o final onde você seleciona pular pela janela ao invés de lutar contra a Doutora Haynes. E por que eu demorei tanto para descobrir? Porque eu acho que é uma decisão muito clara você lutar ao invés de você fugir, e quando você foge, uma pessoa aparece dizendo que você não pode fugir porque não faz parte do roteiro. E a gente vê que na verdade tudo é um episódio de Black Mirror que está sendo gravado e que o Stefan Butler na verdade é um ator. E eu achei que esse final trabalha a metalinguagem quase da mesma forma que o final da Netflix, porém não é a Netflix controlando tudo, é só um ator que tá ficando louco porque tá gravando uma série. O final do Colin. Talvez o final mais estranho de todos. O Colin aparece na casa do Stefan e o Stefan mata ele de uma forma bizarra. O Colin aceita a morte de uma forma extremamente passiva, justamente porque ele sabe que existem várias outras realidades e que ele não vai morrer de fato por causa daquilo, ele simplesmente vai migrar para alguma outra realidade. O Colin não fica tão explicado como ele tem todo esse conhecimento desse universo. Eu acho que seria muito legal, se vocês quiserem, eu tento abordar um pouquinho mais a fundo o personagem do Colin, para tentar descobrir por que ele sabe todas essas regras, porque ele sabe como esse universo funciona. O final Pac. Em um dos finais, o Stefan encontra o cofre do pai dele, vai lá e digita Pac. Anteriormente ele tinha digitado Toy e ele acabou voltando no tempo, que é o final do trem que eu citei anteriormente, e nessa opção ele escreve Pac ao invés de escrever Toy. E quando ele escreve Pac, ele acaba descobrindo que o Colin tinha falado no início do filme é verdade, que o governo está controlando, o governo está fazendo experiência com pessoas jovens ou somente com ele. A gente não sabe exatamente, mas a gente sabe que o pai e a Doutora Haynes estão envolvidos, e o pai provavelmente nem é pai dele, eles estão fazendo experimentos com ele, e que nem a morte da mãe dele é real, que tudo que ele viveu foi uma mentira, ele tá vivendo praticamente numa bolha do Show de Truman, por exemplo. E esse é um dos finais mais interessantes também, porque ele é um dos poucos que tem uma proposta, um desenvolvimento e um payoff, ou seja, eles sedimentaram coisas no começo do filme que acabam sendo aproveitadas no final. Porque muitos dos outros finais acabam sendo uma surpresa completa, então eu acho que esse é um dos finais mais definitivos, que mais tornam o filme uma história coesa. E galera, como eu falei no começo do vídeo, se tem algum final que eu não consegui identificar, se tem algum final que eu não consegui chegar através das escolhas, diga aqui nos comentários que eu tento abordar pra vocês em um outro vídeo. Tem muitas coisas que eu não consegui abordar nesse vídeo, easter eggs que eu acabei identificando, mas eu vou ter que fazer outro vídeo pra vocês, talvez na semana que vem, se vocês quiserem, para abordar esses outros detalhes a respeito do filme. Porque realmente é um filme muito profundo, que faz parte de um universo bem coeso que a Netflix tem criado. Black Mirror, ele tem relação com vários outros episódios que eu já percebi, e eu pretendo assistir mais uma vez, tentando reparar em cada um desses detalhes para fazer mais um vídeo a respeito dos easter eggs e a respeito de talvez algumas outras opiniões que eu tenha a respeito da série que eu não consegui tempo para citar nesse vídeo aqui, porque são vários e vários finais. Se eu não me engano, eu identifiquei 11 finais diferentes, e como eu falei, se vocês identificaram mais algum, não deixem de comentar aqui abaixo, curtir o vídeo e se inscrever no canal. Valeu e nos vemos em breve.